Oi, pessoal! A gente está começando o primeiro Papo de Bar de 2023 e eu estou muito animada. Para essa temporada, a gente tem algumas novidades. No final do ano passado, né, no final de 2022, a gente fez um Papo de Bar presencial, ao vivo, direto do escritório aqui de Itu. Então, a gente usou aí esse intervalo para planejar o ano de 2023 e agora a gente está voltando com força total. A partir desse episódio, eu vou mediar essas conversas. Eu vou estar aqui fazendo, né, o que a gente chama de costuras desse bate-papo e representando vocês que estão aí, do outro lado, assistindo a gente. Então, podem me chamar de Ivete, de Vel, meu nome é Vetusa, eu sou líder de diversidade aqui na Heineken. Vou fazer algumas provocações nesse bate-papo, tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas, então a partir de agora vocês vão contar comigo nesses episódios. A pauta de hoje, a gente vai falar sobre inclusão de pessoas neurodivergentes. Mas antes de chamar os convidados, eu quero explicar para vocês por que surgiu essa pauta. No ano passado, em setembro, nós temos um evento que se chama Diálogo de Cultura. E eu participei de um diálogo de cultura falando de maneira rápida e breve sobre diversidade na Heineken, empatia, vulnerabilidade. E no final desse episódio a gente recebeu uma pergunta da Tatiana, que vai se apresentar daqui a pouco para vocês, sobre como a Heineken planeja fazer a inclusão de pessoas neurodivergentes no nosso quadro de colaboradores. Eu já tinha feito um bench com outra empresa, esse assunto estava ligeiramente no meu radar, mas num plano de médio e longo prazo. Aquela pergunta da Tatiana nos provocou de maneira muito consistente. E a gente foi buscar mais respostas no mercado, mais conhecimento com a área de saúde e essa pergunta reverberou na gente até agora. Ainda não temos no nosso quadro de colaboradores Heineken uma pessoa com diagnóstico de neurodivergência classificada como pessoa com deficiência. Por isso chamamos convidados, temos um convidado externo e temos a Tatiana como uma mãe atípica, ela vai se apresentar daqui a pouco, para compor nessa roda de conversa, nosso papo de bar hoje. E eu vou voltar para explicar o que é uma neurodivergência, né? O que é uma pessoa neurodivergente. Existem, para falar de neurodivergência, falar de pessoas neurotípicas, né? É um termo que se refere àquelas pessoas que apresentam desenvolvimento, funcionamento neurológico típico. O que significa isso? Está dentro do padrão regular mais comum. Então, se for a gente mencionar algum exemplo, então, por exemplo, um adulto, uma criança que não apresenta nenhuma alteração significativa de memória, atenção, cognição e assim por diante. Já quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, a gente está falando de pessoas que vão apresentar alguma alteração no seu funcionamento cognitivo, comportamental, neurológico, neuroanatômico. Ou seja, trazendo alguns exemplos para tangibilizar esse conceito, quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, a gente pode estar falando de pessoas dentro do espectro autista, pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou conhecido como TDAH, dislexia e outros tipos de neurodivergência. Agora que a gente já falou um pouquinho do conceito, vamos para o episódio? Se você puder, pega a sua Heineken Zero, pega a bebida que você preferir e vem para a nossa mesa de bar. Eu vou convidar então, para começar se apresentando, Tatiana, que eu já citei aqui na nossa introdução, que foi a provocadora desse tema dentro de mim e dentro da nossa área. Tati, se apresenta pra gente. Meu nome é Tatiana, eu sou gerente nacional de Key Account, trabalho na Heineken há 21 anos e primeiro agradecer, né, o convite, principalmente falando de um assunto tão difícil, né, principalmente para quem é mãe atípica, e é muito, para mim como mãe foi muito importante saber o peso, a importância que essa empresa começou a dar para o tema. É um início, mas a gente sabe que tem um futuro grandioso aí quando se envolve esse tema com todos os seus desafios, né? Então, primeiro, agradecer por estar aqui e segundo, por a gente conseguir realmente falar e desenvolver mais sobre esse tema.
Olá, primeiramente eu que agradeço a oportunidade, porque é sempre bom estar esclarecendo questões referentes à neurodiversidade. É um tema que, tipo, cada vez tem se tornado mais relevante, mas é importante trazer esse diálogo para dentro das empresas, porque ainda assim é um tabu muito grande. Então, meu nome é César Augusto da Silva, eu trabalho com gestão de contratos já há 8 anos e sou professor universitário também há uns 5 anos. Já estou na carreira docência já há mais ou menos, pelo menos há uns 9 anos. E como muitos TEA nível 1, fui diagnosticado tardiamente na vida adulta, por questões relacionadas tanto podendo envolver questões de preconceito ou simplesmente falta de informação propriamente dita. Então, quanto mais a gente conseguir esclarecer essas dúvidas, melhor vai ser. Muito bom. Eu acho que eu posso começar fazendo uma pergunta para você, César, eu ouço muito falar, né? Eu sou uma pessoa neurotípica, então eu estou me colocando aqui como, né, uma pessoa que está liderando um bate-papo, mediando um bate-papo, mas nesse lugar de fala de pessoa neurotípica. E é comum que a gente ouça as pessoas falando assim: ah, e agora todo mundo tem um diagnóstico de neurodivergência. E na minha percepção, o que mudou foi a capacidade de diagnóstico, né? Que antigamente a gente não tinha essa facilidade de diagnosticar as pessoas neurodivergentes. É correto esse raciocínio? Como que você vê o seu diagnóstico mais tardio e esse posicionamento, né, das pessoas atualmente? É uma pergunta muito interessante, porque realmente é muito comum ouvir questionamentos sobre isso, e até mesmo tem muitas pessoas que estão no quadro de neurodivergência e acabam tipo, se questionando e até invalidando a sua própria situação, porque as pessoas acabam colocando dúvida na cabeça delas. Apesar de ter vários fatores, digamos, que colaboram para um diagnóstico, ela acaba ficando meio reclusa, seja por medo também de sofrer preconceito, ou até mesmo realmente duvidando de si. E isso é um fato. As técnicas para diagnóstico, até mesmo a capacitação profissional para conseguir identificar esses indivíduos foi aumentando muito ao longo do tempo. Desde a questão das pessoas que trabalham em escolas, até mesmo os profissionais de saúde já envolvidos no processo diagnóstico. Então, é muito comum ter pessoas que já tentaram o diagnóstico por vários médicos diferentes e simplesmente não que, tipo, por exemplo, foram avaliados e foi identificado que não tinham, mas simplesmente, às vezes, os profissionais não tiveram, digamos, o interesse ou desincentivaram a pessoa a correr atrás desse diagnóstico. Então, as últimas correntes, assim, têm sido muito fortes nessa questão de, tipo, tentar realmente avaliar a situação de cada indivíduo com um pouco mais de atenção. Com o tempo e com as pesquisas, digamos, avançando, foi sendo, digamos, traçados novos pontos e perfis para ser analisados, ficou mais fácil identificar também quem são esses indivíduos. E também está acabando, não acabando, né, mas está reduzindo gradativamente o preconceito com a questão da neurodiversidade. Então, as pessoas estão se tornando mais aptas a realmente tipo, tentar entender o porquê tal traço de personalidade dela às vezes é tão forte, ou tal dificuldade que ela tem em determinadas situações, seja com déficit de atenção ou dificuldades sociais, a pessoa tentar descobrir o que é isso, e não necessariamente ficar culpando a si. Porque isso acaba sendo algo muito comum nas pessoas neurodivergentes, que é a questão de, por exemplo, em vez de tentar analisar o que eu sou realmente, quais limitações eu tenho e como superar elas, muitas vezes a pessoa acaba somente se culpando e julgando por falta de esforço. E isso muitas vezes já não vem, tipo, dela. Muitas vezes pode vir dos próprios pais, porque, tipo, não tiveram, digamos, a instrução necessária para poder identificar esse tipo de situação dentro da sua própria casa. Às vezes de professores mesmo, que também não tiveram treinamento adequado, a exposição necessária ali, e acabam também julgando, por exemplo, aquele aluno deles que apresenta alguma dificuldade, seja por atenção, ou dificuldade social, ele realmente fica mais recluso, ele foge, por exemplo, das interações do intervalo, por exemplo, que nem era o meu caso na infância, e acabam julgando como, tipo, a falta de vontade daquela pessoa, desinteresse, ou até mesmo outras questões sociais da própria casa da pessoa, e não associam com uma característica dela, realmente. O que realmente permitiria que ela pudesse, digamos, buscar soluções ou alternativas de uma forma mais consciente. Exatamente. Eu vi claramente meu filho nas características aí que o César disse, né? E é muito louco, porque o que eu acredito? O pai e a mãe, eles entram numa negação. É muito difícil, né? Você imaginar que você pode ter um filho atípico, né? Independente do que seja. Então, meu filho, na verdade, quando ele nasceu, ele sempre foi muito quietinho, na dele. Por mais que minha mãe, que é muito sensitiva, sempre me falou, Tatiana, investiga, tem alguma coisa assim. Ele sempre ficava na dele, brincava muito sozinho. Eu falei, não, é personalidade. Ele é tímido, né? Porque você entra num estado de negação. Você quer um filho normal, né? Vamos dizer assim. É até engraçado falar isso. E ele é super normal, pelo contrário, né? Eu até ouvi uma frase que se 80% da população fosse autista, não teríamos guerra, né? Não teríamos tantos bandidos aí e tal. Então, assim, porque eles são seres especiais, né?
Mas voltando aí para como eu trabalhei com isso, então ele foi crescendo e os sintomas foram ficando mais evidentes, né? E aí ele foi sofrendo bullying na escola em algumas situações, ele foi se fechando cada vez mais, até que eu levei realmente num neuro, e o neuro ele disse exatamente o que eu queria ouvir como mãe. Não, ele é normal, né? Fez alguns testes de mobilidade, falou, não, é normal. E eu, nossa, me deu aquele alívio, né? Eu virei e falei assim, mãe, não me fala mais nada, ele é normal, né? Sabe, parece que eu aceitei aquilo como verdade e segui a vida. E continuou sendo potencializado, né? E começou a aumentar algumas estereopatias, aí eu falei, peraí, né? Tem alguma realmente coisa errada. Porque na adolescência isso se potencializou. Quando ele fez 12 anos, eu fiz algumas movimentações profissionais de mudança de estado, né? 2 vezes, isso também... Óbvio que não colaborou com o círculo de amizade, porque ele não conseguia realmente desenvolver uma amizade. Tinha uma dificuldade muito grande, ele se fechava, e aí vinha o preconceito, aí vinha o bullying. E aí eu falei, não, realmente eu preciso ajudá-lo, né? Já pensando aí no futuro, a preocupação aumentou. Foi quando eu realmente levei uma neuroespecialista desse tipo de diagnóstico. E só de conversar com ele, ela falou, realmente ele tem, né? Meu filho, ele não consegue olhar muito tempo nos olhos, né? Ele é extremamente tímido. Então, ele tem algumas estereopatias de se movimentar, né? De balançar. E aí começou a ficar um pouco mais evidente. Aí teve uma equipe de terapeutas que fizeram vários testes. Foi quando realmente veio, né, o diagnóstico com autismo nível 1. Ah, que legal ouvir sua história, Tati. E na sua fala, eu fui percebendo uma mudança quando você se referia ao passado e quando você se refere ao presente. Então, eu acho super importante fazer esse gancho para ajudar a esclarecer uma dúvida que você falou no passado, quando eu levei meu filho a primeira vez no neurologista e ele falou que meu filho era normal. E depois você fala, e depois meu filho teve um diagnóstico de neurodivergente. Como que a gente deve, né, aproveitar esse gancho e falar assim, as pessoas neurodivergentes são pessoas normais. Elas são neurodivergentes. Como que a gente, à medida que você foi conhecendo o tema e se aprofundando no tema, até o seu vocabulário foi mudando ao longo da sua fala, né? Eu acho super importante fazer esse gancho e falar depois da sua pergunta o que a gente pensou, né, como empresa. Então, a gente tem olhado para o mercado, visto boas práticas de mercado, a gente entendeu que existem consultorias especializadas para nos apoiar, já que a gente não tem esse conhecimento instalado aqui dentro, para que a gente faça todo o processo com muito respeito. Então, a ideia é que a gente não, vamos, né, sei lá, colocar uma meta de contratação de pessoas neurodivergentes e que essas pessoas não se sintam incluídas, de fato, no nosso ambiente de trabalho. Então, a ideia é que a gente se prepare para isso. E aí, eu queria perguntar para o César, que hoje está numa posição de liderança, né? Acho que isso é muito importante de destacar, porque a gente também tem visto no mercado de trabalho pessoas com deficiência física ou neurodivergentes muito em posições de base. Como que uma empresa pode receber bem pessoas que tipo de formação que a gente precisa se preocupar para a inclusão de pessoas neurodivergentes? Eu acredito que o principal fator para ajudar a ter sucesso nessa missão seria realmente incentivar as pessoas a buscar tentar entender o que seria a neurodiversidade em si. Porque, realmente tem uma carência disso na sociedade. Não é ensinado nas escolas, pelo menos não de uma forma assim, digamos, para todos os indivíduos saberem. Aqueles que apresentam as dificuldades em si, eles vão acabar aprendendo, seja porque vão acabar se sentindo aflitos e vão buscar informação na internet e afins, os familiares envolvidos também. Mas a sociedade em geral, neurotípica, é muito difícil ter esse contato com esse tipo de informação. Então, buscar tentar entender, e realmente porque, por exemplo, no caso do autismo, tem uma diversidade absurda entre os próprios indivíduos que estão enquadrados. Então, cada um vai ter características diferentes, claro que tem os fatores em comum. Vai ter muitas coisas, por exemplo, que vão ser um problema em comum para todos eles, vão ser uma dificuldade mais generalizada, mas cada um vai ter suas próprias necessidades, e às vezes o espectro do autismo ele é muito amplo. Então, buscar entender seria o primeiro fator. E tentar entender também dessa forma ativa é o que mais faz diferença. E a partir do momento que tiver contato com o indivíduo, estiver trabalhando na empresa, tentar buscar entender as necessidades dele em si.
Porque às vezes ele vai ser um pouco mais sensível para cheiro, um pouco mais sensível para ruído. Às vezes ele vai ter um bom desempenho social, vai conseguir fazer apresentações, que nem é meu caso. Só que, por exemplo, talvez depois de algum tempo, ativamente, por exemplo, falando em público, interagindo com muitas pessoas, ele vai ter um cansaço social muito mais rapidamente ali. Então talvez ele precise, depois de um tempo disso, dar uma descansada. Vai ter dias, talvez, que ele só queira trabalhar com fones de ouvido, porque nesse dia ele está mais sensível. Então, para poder focar no trabalho, desenvolver suas atividades, ele vai precisar dedicar ali atenção total. Isso tem que ser muito respeitado. Às vezes vai ter alguns que não vão suportar toque de forma alguma. Então, às vezes, apoiar a mão no ombro, às vezes até mesmo um aperto de mão, alguma coisa específica assim, que é tão comum para as pessoas neurotípicas, para ele pode ser algo mais sensível. Já pode ter outros autistas que podem não se incomodar e podem gostar muito de abraço. Então, tentar entender esse indivíduo como indivíduo em si, não somente como parte de um grupo, acho que seria o fator predominante ali para o sucesso. Então, tentar entender aqueles indivíduos, criar um ambiente aberto, onde a pessoa possa sentir a vontade, simplesmente dizer, olha, tipo, tal coisa está acontecendo, eu não gosto disso. E às vezes são coisas simples, por exemplo, às vezes ter música ambiente no escritório pode atrapalhar esse indivíduo, porque às vezes a audição dele é sensível, por mais que esteja com fone de ouvido, vai misturar ali, e ele vai ter uma tensão a mais para trabalhar, então ele já vai ficar um pouco mais estressado. E às vezes são essas pequenas coisinhas que fazem diferença. E como muda de um indivíduo para o outro, tentar entender as características desse indivíduo é o que mais, digamos, faz diferença em si. É engraçado que tem mais uma questão que eu tive que ter um entendimento como mãe, né? Porque meu filho realmente ele é sensível a toque, né? Então eu não recebo abraços, eu não recebo beijos. Isso me doía demais antes de eu ter o diagnóstico, né? Porque eu falei, como assim, né? Você quer um filho para te dar um abraço, para te dar um beijo? Eu não tenho isso, por que será? Né? Me colocava isso. E depois do diagnóstico, você vê que tem outras linguagens de amor, né? Que as pessoas neurodivergentes comunicam, né? Então eu comecei a prestar mais atenção nisso. Como o César falou, é analisá-lo individualmente, né? E aí você começa a ver, não, mas ele me ama sim, né? Porque ele tem outras formas de demonstrar. Ah, muito bom, Tati. A gente tem respeito e cuidado como valor aqui na Heineken. Eu acho que a principal mensagem do César, que a gente pode até fazer paralelo com outras diversidades, é de não colocar as pessoas em caixinhas. É a pessoa autista, ela funciona desse jeito. Não vai ser uma verdade absoluta para todas as pessoas autistas. Cada pessoa vai ter sua particularidade. Vamos dar a oportunidade de conhecer, ouvi-las e adaptar aí a necessidade de cada pessoa, se é retirar um som ambiente, se é não expor tanto a interações sociais. A gente vai entendendo aí cada situação e trabalhando essas situações no particular. Tem uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, César, que foi você ter comentado sobre o seu diagnóstico tardio. E eu fiquei aqui numa curiosidade pensando, será que aqui, né, a gente tem quase 15 mil colaboradores na Heineken, será que a gente não tem dentro desse universo também pessoas que podem, né, perceber aí que tem alguma característica de neurodivergência, mas não tiveram seu diagnóstico ainda? Se você pudesse contar pra gente como foi esse seu processo de diagnóstico tardio e quais dicas você daria para essas pessoas procurarem talvez o seu diagnóstico, eu ficaria muito feliz com essa contribuição. Estatisticamente falando, provavelmente deve ter funcionários enquadrados no autismo dentro do seu quadro de funcionários, os familiares também, porque, tipo, acabou sendo algo que é muito maior a incidência que as pessoas esperavam no passado, até mesmo quando a gente falou sobre a modernização das técnicas de diagnóstico. E pra mim, agora eu tô com 31 anos, quando eu era criança, isso era muito mais difícil, digamos assim, identificar os indivíduos. Por exemplo, os primeiros sinais, quando, por exemplo, se não me engano, quando eu entrei na primeira e segunda série, aconteceu várias vezes meus pais sendo chamados na escola, porque meu comportamento era diferente. Principalmente na questão, eu era muito quieto, eu não, digamos, me envolvia com as outras crianças, tinha dificuldade de fazer amizade, e quando as crianças estavam aprontando, normalmente eu estava sentado num cantinho. Teve situações até mesmo que eu pedia para ficar trancado na sala de aula durante o intervalo, porque simplesmente eu não gostava do barulho que era feito. Sempre tinha gritaria quando as crianças saíam pro intervalo, quando retornavam pra sala ali, quando estavam nos esportes, e pra mim tudo isso sempre incomodou. Eu tinha dor de cabeça com frequência por causa dessa exposição, então muitas vezes eu buscava essa reclusão. E era alertado pelos professores dos meus pais. Só que naquela época, por exemplo, em vez de ser tratado como uma questão, não, ele pode ser neurodivergente, alguma coisa assim, era tratado como uma questão que talvez eu tivesse, por exemplo, um problema social, talvez um problema dentro de casa, que me fizesse ser mais, digamos, isolado, assim.
Então não era tratado dessa mesma forma como que é hoje. E apesar de meus pais também ser chamados na escola, eles não tinham as informações necessárias para ir buscar alguma coisa diferente, para ver se, por exemplo, eu estaria enquadrado em algum, digamos, um quadro de sintomas e alguma coisa assim. Eles estavam, por exemplo, na época que eu sempre tive um bom desempenho na escola em algumas áreas, por exemplo, matemática. Eu aprendi primeiro a calcular, depois aprendi a ler e escrever. Então, para eles sempre tinham algum bom resultado meu, então eles atrelavam isso como motivo para, digamos, não é necessário buscar algo porque tem um bom desempenho na escola, a personalidade dele é assim. E sempre foi jogado dessa forma. Daí, quando eu fui ficando mais velho, comecei a apresentar essas dificuldades para a interação social de uma forma mais acentuada, e cada vez eu comecei a se tornar mais diferente das pessoas. Um hiperfoco que eu sempre tive sempre foi jogos. Então eu sempre gostei de jogo de tabuleiro, sempre gostei de jogo de cartas, sempre gostei disso. Então na primeira fase da minha vida, ali na infância, isso acabou me ligando a muitas pessoas. Então eu tinha os amigos relacionados a essas áreas. E ao longo do meu desenvolvimento isso foi reduzindo, porque tipo, o interesse das pessoas começou a mudar e o meu se manteve. Então aos poucos, digamos, eles queriam praticar mais esportes e mais algum tipo de interação na hora do intervalo, e eu não queria. Então daí eu comecei a ficar mais isolado, isso começou a ficar mais acentuado. E buscando, assim, digamos, as particularidades, as minhas diferenças, eu acabei, primeiramente, sendo enquadrado como déficit de atenção. Porque, tipo, déficit de atenção também tem quadros de hiperfoco, déficit de atenção também tem algumas dificuldades de interação social, porque não consegue prestar atenção em conversas, alguma coisa assim. Então, como é um diagnóstico que acaba sendo mais fácil, eu fui enquadrado primeiramente por déficit de atenção e comecei a fazer tratamento como déficit de atenção. Só que sempre ficou aquela dúvida de que tinha algo a mais. E apesar de as mídias tratarem assim, por exemplo, séries, filmes de uma forma muito estereotipada, quando eu comecei a ter contato com alguns personagens, eu comecei a ver ali algumas similaridades que pra mim foram muito reveladoras, principalmente quando eu tava já na época da faculdade. Porque, tipo, ali já era outro ambiente, as pessoas tinham interesses bem específicos, queriam ir pra bar, queriam ir pra balada, e eu ainda mantinha os mesmos interesses infantis, assim, em geral, e tinha dificuldade de conectar com as pessoas. Às vezes, por exemplo, elas falavam alguma coisa e eu corrigia elas de uma forma totalmente inoportuna. Ou entrava em assuntos e não entendia sobre o que estava falando, dava uma opinião errada, então sempre ficava essa questão de me sentir deslocado em algumas questões. E entrando em contato, por exemplo, com personagens, até um que não é diagnosticado formalmente pelos criadores da série, como Sheldon Cooper no Big Bang Theory, eu comecei a ver algumas similaridades no meu comportamento em relação ao dele. Isso aconteceu também com outras mídias, e tipo, pra mim isso foi uma grande revelação. Tudo bem que ali não é o melhor método assim para você se identificar com o quadro, mas acabou revelando algumas questões pra mim, porque eu comecei a pesquisar, entendi sobre a síndrome de Asperger, a questão de dupla excepcionalidade, e começou a me revelar muitas informações diferentes ao longo do tempo. E daí, na sequência, assim, como na época eu não tinha muitos recursos, eu acabei, eu acredito que eu tenho esse quadro, só que talvez isso me atrapalhe o desenvolvimento profissional, porque as pessoas ainda têm muito preconceito. As pessoas que eu chegava e contava dessa possibilidade, muitas vezes te pegavam e reprimiam isso em mim. Falavam, não, isso aí tipo, é coisa da tua cabeça. Você, tipo, tem que se esforçar mais. Sempre jogam isso pro desempenho do indivíduo, do interesse dele em querer superar e não arrumar desculpas. Falam que a pessoa tenta usar isso como bengala e acaba entrando em outros tipos de preconceito ali no meio. Então eu acabei esperando. Só que chegou um ponto que a gente começa, tipo, a se julgar muito por causa desse tipo de questão. E começa a criar problemas psicológicos na gente. De, por exemplo, a gente se esforça e nunca é o suficiente. Ou, tipo, a gente acaba se culpando, dizendo que a gente tem que se esforçar mais para superar essas barreiras. E nisso eu acabei pensando, não, eu vou realmente tirar essa dúvida, vou correr atrás, vou tentar encontrar terapeutas interessados em abordar essa questão, porque na fase da infância, muitas vezes já é difícil encontrar profissionais que queiram abordar isso. Porque muitas vezes os médicos acabam tentando tratar de forma medicamentosa, simplificada ali, e não tentam explorar, porque muitas vezes dá suporte para esse indivíduo buscar as soluções dele de forma psicológica, dizendo que não, você está se esforçando, dando esse feedback das pequenas melhorias que a pessoa vai conseguindo superar ali ao longo dos tempos, é mais importante do que alguns tipos de abordagem. Então daí eu busquei psicólogo que fosse especialista e tivesse interesse logo na primeira consulta, e aos poucos nós fomos abordando cada vez de forma mais intensa. Porque no Brasil, o diagnóstico realmente válido para a maior parte das questões, ou ele é para neurologista, quando se trata na fase da infância e afins, e para adulto tem que ser psiquiatra. Então, normalmente você acaba trabalhando também em conjunto com o psicólogo, que acaba tendo um contato mais direto com o indivíduo, acompanha ele nas suas dificuldades, digamos, de uma forma um pouco mais intensa, e em conjunto você consegue chegar finalmente num laudo que seja preciso, que aborde todas as necessidades, características da pessoa, para realmente ter esse diagnóstico fundo. Eu acredito que você ter trazido à luz, assim, né, os profissionais corretos, como que a pessoa identifica e busca esse diagnóstico. Acho que eu vou fazer um gancho daqui a pouco com a Tati, para ela dizer o quanto que o diagnóstico mudou a forma de encarar ali a rotina da vida dela e do filho. Mas eu acho que eu queria complementar um pouquinho dizendo que a raiz do capacitismo é tentar
resolver as pessoas que são atípicas. E eu acho que vale a pena muito a gente fazer um parêntese aqui, que essa busca pelo diagnóstico não é para resolver uma questão e tentar trazer a pessoa com deficiência para um parâmetro de pessoa típica, né? Não é isso. A intenção do diagnóstico, por que a gente está trazendo esse tema aqui, é para que a gente consiga ter ferramentas para que essa pessoa tenha a sua experiência de vida, né, a sua vida aí facilitada, não para fazer com que, né, não é um diagnóstico de estou com infecção, vou tomar um antibiótico para resolver. Não é isso, a intenção não é resolver, não é colocar essa pessoa numa caixinha de pessoa típica, é ter ali ferramentas para facilitar a vivência dessa pessoa, então que a gente não corra o risco de cair esse senso comum do capacitismo. Me perguntava se eu tinha feito algo errado na gravidez. É engraçado, né? Principalmente há um tempo atrás, existia esse questionamento, né? Ligado a algo que você fez errado para o seu filho, né? Ser neurodivergente, é uma coisa assim, que passa na cabeça da mãe. É muito louco isso. E aí eu tive que trabalhar durante esse tempo todo com todos os sentimentos, a flor da pele. Eu acabei até tendo um segundo filho aí para apoiá-lo, né? E foi muito bom, né? Isso ajudou bastante. Mas depois do diagnóstico, principalmente, você começa a ter um entendimento, né? Ter paciência mesmo em entender que isso vai fazer parte da vida inteira dele, né? E como eu disse, eu tenho uma missão, né? Os pais têm uma missão, a família tem uma missão de entender de como trabalhar com isso. De como você vai ajudá-lo, aquela pessoa, no desenvolvimento, né? E aí você não se cobra tanto. Você começa... E tem outra coisa ainda, né? Como o César falou, existe muitos adultos sem diagnóstico. E como o próprio autismo ele tem um fundo genético, eu também descobri que meu marido mesmo, né, tem traços. E ele tá com quase 50 anos, ele fala, né? E aí a neuro, conversando com ele mesmo, falou, você sabe que você tem traços, né? Que se a gente investigar mais a fundo, você também vai ter um diagnóstico. Ele falou, eu já tô com quase 50 anos, eu tive que batalhar tanto para vencer minhas limitações, né, que acho que hoje já não tem muito o que fazer, vamos dizer assim, né. E aí você vê também que o pai dele tem, né, então no fundo, é o que o César falou, sempre existiu, sempre esteve, mas a gente nunca se preparou tanto. Eu acredito que hoje a gente tem mais ferramentas e hoje a gente tem mais conhecimento, mas ainda existe muito preconceito. E o passo maior das empresas começarem a olhar para pessoas neurodivergente, que é, posso dizer que é meu sonho que está acontecendo, porque assim, meu filho, como eu disse, vai fazer 16 anos, né, ele passou no vestibulinho aí, ele tá fazendo um técnico, e só que eu não sei o que vai ser do futuro profissional, né, eu me pergunto muito quais as oportunidades, quais as empresas vão abrir as portas, porque o principal, eu acho que quando esse indivíduo ele chega numa entrevista, ele tem que comunicar, a primeira coisa é isso. Mas aí a empresa tem que ter entendimento, né, de que isso é aceitável dentro da empresa, né? Pelo contrário, a empresa também está preparada para isso, a empresa está preparada para receber pessoas assim e trabalhando as outras pessoas dentro da empresa para lidar com esse tipo de indivíduo, né? Com esse tipo de necessidades diferentes, principalmente em relação a relacionamento. Então, voltando à pergunta que você me fez, ajudou muito eu ter o diagnóstico justamente para ajudá-lo, apoiá-lo em todas as necessidades para o resto da vida. Isso vai acabar criando um desconforto interno e sempre vai ter um descompasso entre o que aquele indivíduo é de verdade, quer de verdade, ou o que ele está fazendo para agradar os outros. Mas hoje em dia, com as pessoas tendo acesso a mais informações e tudo mais, está se rompendo um pouco o preconceito, está criando uma tolerância um pouco maior nos comportamentos que são atípicos. Então isso ajuda bastante. Claro que, por exemplo, no início das minhas vidas amorosas e afins, eu passei por muito mais dificuldade. Até mesmo porque, nós, neurodivergentes, temos algumas necessidades que são muito intensas e às vezes nossas opiniões são muito rígidas. E tentar, por exemplo, comportar um universo diferente na sua realidade do seu próprio, acaba criando ali alguns obstáculos. Mas é possível, e que nem agora com a Kellen e tudo mais, eu encontro suporte em várias questões diferentes do dia a dia, assim, entendimento e compreensão de uma forma muito especial, então é muito legal. E isso muitas vezes acabando sendo um pouco mais difícil para a pessoa que está se relacionando amorosamente com um neurodivergente, porque,
a sociedade é muito crítica, os nossos pais são críticos conosco e assim por diante. Então nós temos digamos, essa questão ruim de nós temos essa capacidade de pegar e julgar os outros, mas de uma forma não, tipo, tentando entender e ofertar ajuda, mas simplesmente criticando. E isso acaba doendo muito mais os neurodivergentes, porque a gente passa por isso, por exemplo, não vai ser a primeira vez que alguém criticou um neurodivergente por ser desatento, ou por esquecer alguma coisa, uma data, ou um nome, alguma coisa relevante, ou por falar alguma coisa inapropriada. Isso acontece a vida toda, então isso cria cicatrizes e gatilhos negativos para aquela pessoa de uma forma mais intensa. Então, até ela aprender a lidar com isso corretamente, vai passar por um pouco mais de dificuldade. Isso acaba sendo um problema. Por isso que eu acho que o apoio psicológico de um psicólogo realmente acaba ajudando muito. Porque ele sempre vai trazer à tona esse outro lado. Por exemplo, tentar compreender o lado do outro indivíduo também. Ou muitas vezes até mesmo prestando um suporte de como esse indivíduo vai se expressar para o seu parceiro ou parceira. Então, às vezes, para o neurodivergente, é difícil para ele encontrar formas de como dizer quais são os limites dele, do que ele gosta, ou, tipo, simplesmente explicar situações que em alguns momentos ele pode se comportar de forma diferente. Ou de que, por exemplo, até mesmo alguns eventos sociais que são muito comuns para ele pode ser um pouco mais desgastante. Então, pode chegar a meios comuns, por exemplo, não, nós vamos, por exemplo, nessa festa, mas não vamos ficar tanto tempo. Ou, tipo, podemos ir lá, mas de vez em quando vamos dar uma saída um pouco para fora ali, para, por exemplo, pegar um ar e sair um pouco daquele ambiente e poder se regular. Então, às vezes, conseguir se comunicar para chegar nesses meio termos é o ponto fundamental. E essa questão até de eventos sociais, depois do diagnóstico, eu fiquei realmente mais maleável, né? Porque meu filho, ele evitava o máximo. Até Natal, festa de Réveillon, esse tipo de coisa. E antes do diagnóstico, eu meio que forçava ele aí, entendeu? Não, você vai ficar aqui em casa fazendo o quê? No computador, no celular? Não, você vai, né? Porque você queria forçar, né, essa questão social. E aí eu vi o quanto incomodava. E depois do diagnóstico, eu falei, não, mas eu tenho que analisar ele como indivíduo, como a gente falou, e a vontade dele. Né? Então eu passei a respeitá-lo. Então hoje eu pergunto, você quer ir? Porque assim, se for para ele, vai ficar extremamente incomodado quando tem muitas pessoas. E acho que é o principal ponto que a empresa, né, eu acho que tem que absorver isso. Porque eu fico imaginando, vai ter um evento social dentro da empresa, talvez ele vá para fazer justamente o social, porque ele vai entender que isso é importante, mas ele vai ficar num canto. E para ele tá tudo bem, para ele tá bom. É o que você falou, em algum momento ele vai poder sair para se autorregular, entendeu? Então assim, mas tá tudo bem, ele não tá incomodado com aquilo se ele conseguir fazer isso, né? Mas como as outras pessoas vão enxergar isso, né? Então, é exatamente isso. Depois do diagnóstico também foi importante, né? Eu ter esse respeito, principalmente em relação à vontade dele. E o principal, como pais, é engraçado que eu sofria muito dele não ter amigos. Eu sofria e eu vejo que ele não sofre tanto. Conversa gostosa. Eu vou começar mandando um beijo pra Kelly também. Um beijo pra Kelly. Mas é porque essa conversa, ela traz alguns níveis, assim, né? Eu acho que é muito legal o César contar da terapia, que todas as pessoas deveriam fazer terapia, típicas e atípicas. Eu tenho aí um histórico já de 7 anos de terapia, então recomendo para todo mundo. E é isso, acho que é uma dica, né, no nível de indivíduo. A Tati falou muito sobre a perspectiva da família, apoio, suporte da família, respeito. E aí eu vou fazer um complemento como empresa, né? A sociedade como um todo precisa saber respeitar e incluir pessoas neurodivergentes. Então, não é um papel só do indivíduo ou da família. Nós, como sociedade, a empresa faz parte desse grupo sociedade, a gente precisa promover a inclusão de pessoas neurodivergentes também. Então, fica aqui o nosso compromisso como empresa de cada vez mais estudar, entender, aprender e, de fato, partir para a ação, promovendo a inclusão de pessoas neurodivergentes. Vamos construir juntos esse plano, vamos fazer isso da maneira mais respeitosa possível, mas vamos fazer acontecer porque isso faz parte do nosso compromisso aí com a sociedade, como empresa diversa e inclusiva. Muito, muito, muito obrigada pelo bate-papo com vocês. Eu passaria o resto da manhã, da tarde, da noite conversando com vocês, porque esse tema ele é muito interessante, me desperta muito interesse. Bom, pessoal, foi bom demais começar o ano com vocês, com esse primeiro episódio de 2023. Eu quero agradecer imensamente cada um que vai assistir, todo mundo que participou. E se vocês tiverem, né, histórias complementares sobre pessoas neurodivergentes, sugestão de tema para outros episódios,
comenta o nosso episódio, pode colocar a hashtag Papo de Bar. A gente quer muito saber de vocês, quais as percepções e quais próximos temas a gente pode compartilhar. Um abraço a todos vocês e até a próxima!